Bora, moçada. Vamos entender, então, um dos contextos que vai levar o mundo ou que vai levar os russos para a guerra. Se nós parássemos para pensar, saca só, né, aquele pensador sentado com a mão no queixo, se nós parássemos para pensar agora, nós íamos perceber que a Rússia de 1900, né, a Rússia do século XX, ou a Rússia do início do século XX, ela era uma Rússia atrasada, tá? Para vocês terem ideia, ainda na Rússia, o sistema era absolutista. Lembra que o absolutismo acabou lá no século XVII e XVIII. Na Rússia, no século XX, entramos no absolutismo. O regime czarista, né? Os czares russos eram todos poderosos na Rússia. E a Rússia tinha problemas de desenvolvimento. A Rússia está na Europa, mas mesmo ela estando na Europa e a Europa estando avançando, a Rússia tem graves problemas de desenvolvimento. E esses problemas de desenvolvimento vão acarretar em algumas lógicas, né? Quando a gente começa a falar das teorias do século XIX, inclusive das teorias das revoltas camponesas, quer dizer, das revoltas trabalhistas, que vão acontecer as greves dos operários, né? A própria ideologia marxista, né? Dentro dessa ideia do anarquismo do Bakunin ou do Bakunin, ou do próprio Proudhon, esses caras, ou essas teorias, elas começam a ultrapassar as fronteiras e vão chegar lá na Rússia. E aí lá na Rússia você tem um contexto muito doido. Primeiro, vamos pensar. O contexto russo, né, se a gente for parar para pensar, ele é um contexto de atraso. Por quê? Porque a Rússia ainda é absolutista, né? Ou seja, um regime centralizado. Dentro da lógica do regime centralizado e absolutista da Rússia, a gente vai entender que esse absolutismo ele tinha questões catastróficas relacionadas à própria lógica de dominação do povo. E aí esse povo aqui, ó, na Rússia, ele é dividido em duas escalas. Na Rússia, você tem o povo que é o trabalhador rural, que nós chamamos eles de camponeses, né? E na Rússia você também já vivia a lógica dos operários. Então você tem os dois grupos. Tanto é verdade que o símbolo da Revolução Russa, aquele a qual o povo ocidental fala e fala como se soubesse tudo, no lado dos camponeses, você vai usar aí, né, o que ficou conhecido por muitos de nós como a foice. No lado dos operários, você vai usar aquilo que ficou conhecido por nós como o quê? O martelo. E aí você tem a lógica da foice e do martelo. Essa é a simbologia que vai ser trazida, né, que vai ser importada para a visão do povo ocidental. A foice, no imaginário ocidental, ela vai representar no nosso imaginário, vou colocar aqui de azul, tá? No imaginário que vai ser incorporado ao Ocidente, a foice representa a morte. É a simbologia que tem a foice. E o martelo representa a tortura. Então, quando parafrasearam, quando transportaram a foice e o martelo, principalmente para o Ocidente, ou para a região mais ao Ocidente, vamos pensar assim, a foice e o martelo não era vista como símbolos de luta, mas era visto como símbolo extremamente pessimista, né? Morte e tortura. E imagina o símbolo junto, né? Que aí você cria a simbologia que pairou pelo mundo aí durante muito tempo, que é a símbolo da foice e do martelo. O que eu quero dizer com vocês aqui, ou o que eu quero dizer com isso? Que o símbolo da foice e do martelo, ele nada mais, nada menos é, ou vai ser na Rússia, a junção de camponeses e operários em prol de uma, ou em busca de uma mesma luta. E essa luta vai ser marcada por um negócio chamado, né, no ano de 1905, chamado de Domingo Sangrento. Esse talvez seja o principal contexto aí para a gente entender a lógica dos russos, tá? A ideia do Domingo Sangrento. No dia 22 de janeiro de 1905, né? Havia na Rússia uma grande quantidade de greves, né, contra o regime czarista, né? Quando a gente pensa aí no regime czarista, automaticamente o czar russo ele vai mandar, né? Ele vai automaticamente imputar sobre o exército a ideia de você se impor contra a sociedade que manifestava contra o czar. E aí você tem aqui uma mortandade de mulheres, crianças,
jovens, adultos, enfim. E o Domingo Sangrento ele gera um episódio novo na Rússia. Por quê? Você já tinha na Rússia, gente, o Partido Social Operário, ou o Partido Social Democrata Russo, né? Que ele foi fundado no ano de 1898. Então você já tinha um partido trabalhista na Rússia. E ele buscava discutir essas condições. No ano de 1905, com o Domingo Sangrento, você cria na Rússia um contexto favorável ao processo de disseminação das ideias socialistas. A partir do Domingo Sangrento, há um volume muito grande de ideologia sendo colocada ali na Rússia, né? Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter, a partir do Domingo Sangrento, a movimentação em torno dos sovietes. O que é sovietes, Anderson? Vamos lembrar o que é isso. Vocês conhecem aí, né? No Brasil nós temos algumas igrejas que elas estabelecem células, né? Existe aí uma nomenclatura falando ou que se chama igreja em célula. Então, os sovietes é como se fosse uma igreja em célula. Só que, para ir mais além, sovietes é uma parte, tá? Uma parte, um pedaço. Então, você pode ter várias partes. Por isso que, para o Brasil, foi introduzida a ideia de Partido Comunista, a parte comunista do Brasil. Então, você tem a parte. Quando você fala da movimentação dos sovietes, ela vai se dar e ela vai se engendrar em dois qualificadores. Você tem o qualificador teórico, ou seja, você tem a teoria, que é a teoria marxista. E quando eu falo teoria marxista aqui, uma ideia de leitura do Karl Marx, e a prática, a lógica da prática. O que é isso? A ideia em si da revolução. Então você tem duas coisas aqui que são problemáticas. Primeiro, a prática. Se na teoria o Karl Marx fala que vai ter uma revolução para as coisas modificarem, esses caras começam a formar o quê? O exército vermelho. Por que, Anderson? Porque precisa de uma prática. Não muda de uma hora para outra, precisa de alguém assaltar o poder. Vamos só lembrar que quando a gente falou da teoria socialista, nós entendemos que o Marx nunca falou para a Rússia ser ou fazer a Revolução Russa. O Marx acreditava que essa revolução deveria ser no lugar mais desenvolvido do planeta, e não era a Rússia aqui. A Rússia vai desenvolver uma prática de revolução. Essa revolução ela vai acontecer de maneira burocrática num primeiro momento e num segundo momento de uma forma mais social. Porém, entretanto, o lugar de origem da revolução ele não condizia com o contexto teórico expressado pelo próprio Marx e pelo próprio Engels. Ou seja, por mais que nós estamos engendrando a teoria marxista, em algum momento a teoria vai se perder da ciência e vai se transformar em algo específico da Rússia, que foi o que se transformou. Por mais que lá na frente o Lenin, que assume o poder, ele tem uma visão marxista, ele não consegue implementar aquilo. Ele não consegue seguir a receita que foi proposta pela teoria. Por quê? A Rússia não tinha as ideais condições para que isso acontecesse. Tanto é verdade que o que nós chamamos de stalinismo na Rússia é o período de desenvolvimento da tecnologia e da economia russa, para ela poder equiparar uma ideia de desenvolvimento, para ela poder pensar, talvez, quem sabe, fazer uma revolução para além dos muros russos. Num primeiro momento, o Lenin pensava na revolução comum a todos. Quando o Stalin pega, ele chama de revolução russa. É o socialismo real russo. Nada de todo mundo. Lá após a Segunda Guerra Mundial é que o Stalin pensa na absorção ou na ideia de espalhar esse ideário para o resto do mundo. Só que aí era tarde. Porque o sistema capitalista ele já tinha entrado em crise, né? E ninguém queria seguir um sistema que perseguia burgueses, porque o socialismo perseguia burgueses. Então criou-se uma terceira via, que foi a via dos regimes totalitários aí. Bom, então quando a gente pega a ideia da revolução em si, para a gente tratar ela aqui, a gente vai ter que ponderar algumas coisas. Primeiro, que a primeira revolução ela é burocrática. A primeira parte da Revolução Russa, né, como a gente fala aí,
é uma revolução burocrática. Ela é a famosa revolução do Kerenc. Kerenc, acho que é assim que escreve, que é a revolução conhecida como menchevique. Menchevique significa minoria. Então, na revolução menchevique, você tem aí a ideia do Kerenc, né? Ou o próprio Julius Martov, né? O Martov, como também fica conhecido, o outro líder aqui. Depois da revolução burocrática, que é uma revolução que acontece e ela não vai ser satisfatória para os anseios, principalmente da população russa, vai acontecer a Revolução de Outubro, que é a Revolução dos Bolcheviques. A Revolução dos Bolcheviques já é a revolução conhecida como a Revolução da Maioria. Essa Revolução Bolchevique, ela é ou ela está direcionada a cargo de Lenin, que era o líder socialista daquele período. É uma revolução que gasta muito tempo para acontecer? Não. Vamos lembrar que durante o período da Revolução, nós temos que colocar a Rússia, ela estava aonde? A Rússia estava na guerra. Por que a Rússia estava na guerra, Anderson? Pois é. O contexto para que a Rússia entre na Primeira Guerra Mundial, ele tem a ver com o quê? Com a própria lógica da consolidação dos grupos, né? Quando a Rússia olhou para cá, ó, e ela viu que a galera começava a movimentar na Rússia para criar uma nova proposta de governo, o que o czar pensou? Velho, eu tenho que dar um motivo comum para os russos não fazerem revolução interna. O motivo comum era salvaguardar os eslavos. Por isso que lá na Primeira Guerra Mundial você tem uma característica que é chamada de pan-eslavismo. Eram os russos falando para os russos que eles deveriam salvaguardar, que eles deveriam ajudar o povo eslavo a se recuperar ao longo do mundo. Era uma ideia muito parecida com o pan-germanismo do Hitler, quer dizer, não do Hitler ainda, mas da Alemanha. Era uma ideia muito parecida com essa ideia de nacionalismo que vai só crescer na Europa e vai se tornar, inclusive, exacerbado, ou seja, um nacionalismo extremamente encrudecido, rígido demais, tá? Então a gente tem que entender essas coisas. Na Revolução Bolchevique, você automaticamente aí procura estabelecer a ditadura do proletariado. Lembra que na lógica da Revolução do Marx, você propõe que o proletariado ele seja o ditador da sociedade. Ditadura do proletariado. É aqui que Lenin vai criar, né, a nova política econômica, que é conhecida como NEP, com a ideia de você estabelecer um controle melhor sobre a sua produção. E é aqui que você coletiviza a terra. É aqui que você faz o que ficou muito famoso também na Rússia, conhecido como reforma agrária. Que depois qualquer país que citar reforma agrária vai ser visto com maus olhos, né? Qualquer país que vem falar de reforma agrária que depois vai ser visto com maus olhos e vão ser chamados e taxados de quê? Socialistas ou comunistas. Só para vocês terem ideia, isso aqui acontece em 1917 na Rússia, no Brasil isso vai acontecer em 1961. E lá no Brasil, em 1961, eles chamam o presidente de socialista. Ou seja, uma característica do movimento socialista é a reforma agrária. Beleza? Tranquilo? Daqui para frente, nós temos o Lenin, até a década de 20. O Lenin vai ser suplantado pelo Stalin. E aí essa dominação do Stalin ela vai se dar até a década de 50. Aí o Stalin, gente, é faca na caveira. O Stalin ele não propõe nada de fazendas coletivas particulares e fazendas coletivas populares. O Stalin ele vai coletivizar tudo e ele vai propor um crescimento do Estado. Aí você tem a inversão da economia capitalista. Na Rússia você vai ter a economia de Estado. Como assim, Anderson? É como se o socialismo fosse o capitalismo. Só para dar um nó na cabeça de vocês aí. Mas para a gente entender isso, a gente vai ter que continuar vendo os próximos vídeos, né? Mas a Rússia vai participar da Primeira Guerra Mundial, acreditando que ela poderia impedir a Revolução Russa. E não deu certo. Tanto é verdade que a Rússia sai da guerra em 1917, ano que acontece a Revolução, depois da entrada do Lenin, que vai assinar, né, a derrota para os alemães. Beleza? E aí a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial coloca os Estados Unidos dentro da guerra. É lógico também que a gente não é menino, e a gente não pode parar de pensar
o que a Rússia ganharia se ela... Vamos supor que ela venceu a guerra. Já começava uma discussão com a entrada da Rússia na guerra do leste europeu, que é justamente essa região que formou a Itália, a Alemanha, né? Não a Itália, mas a Alemanha, a Prússia, né? O Império Austro-Húngaro, né? O próprio Império Otomano, que vai estar participando também da Primeira Guerra Mundial. Essa região inteira aí, para os russos, sempre foi uma região de inquietação. Beleza? A partir de agora, a gente passa a ver a Rússia como um dos grandes da sociedade mundial aí. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar em algum momento que nós vamos falar dos 3 grandes. A Inglaterra era grande, a Rússia começa a ficar grande e daqui a pouco os Estados Unidos grande. Então nós vamos ter o encontro dos 3 grandes, que lá na frente a gente entende melhor isso aí. Beleza? Até lá.